Eu costumava medir meu valor em curtidas. Cada coração vermelho era uma nota de 100, cada comentário um depósito na minha vaidade. No início, parecia justo, afinal, quem não quer ser visto. Mas o que eu não percebia era que, enquanto o mundo me aplaudia em silêncio digital, alguém lá fora estava lucrando com o meu cansaço. Acordava antes do sol. Não para ver o céu mudar de cor, mas para ver os números subirem. Meu café esfriava enquanto eu calculava engajamento. Ontem rendeu 12.000 visualizações, mas por que hoje só 7? E assim, meu humor virava um gráfico instável, uma bolsa emocional operando 24 horas. Foi nesse ritmo que deixei de perceber o que estava realmente gastando. Tempo. Minutos, horas, dias convertidos em dopamina, descontados do meu próprio silêncio. Até o som da notificação virou um tipo de adrenalina. Eu corria atrás dela como quem persegue um lucro impossível. O algoritmo era meu patrão invisível e eu, o funcionário do mês, sempre à beira de um colapso. Um dia, olhei meu reflexo na tela escura. Não reconheci o rosto. Tinha olheiras que pareciam débito acumulado, um olhar fixo demais, como se eu tivesse hipotecado minha presença. Foi ali que percebi. Eu não estava postando para viver. Eu estava vivendo para postar. E o preço disso ainda não tinha sido cobrado. Tudo começou a desmoronar quando o silêncio virou insuportável. Eu já não sabia ficar sozinho sem abrir algo, um app, uma aba, uma janela qualquer. Minha mente, antes curiosa, agora parecia uma corretora em pânico, tentando negociar segundos de dopamina antes que o tédio caísse em queda livre. Passei a viver em microdoses de prazer. Cada deslizar de dedo me dava um centavo emocional, mas me deixava mais endividado por dentro. Era como se minha alma tivesse virado uma conta corrente e o saldo estava sempre negativo. Não existia mais pausa, só atualização. Não existia mais descanso, só recarregamento. Comecei a perceber o absurdo num detalhe pequeno. A cada vez que o aplicativo travava, eu também travava. Como se minha existência dependesse da fluidez daquela tela. E quando finalmente percebi que não estava mais respirando entre as notificações, foi tarde demais, eu já era produto, não pessoa. As pessoas ao meu redor começaram a sumir, mesmo estando presentes. Conversas viraram legendas, abraços, stories de 5 segundos. E eu, cercado por tudo, sentia o nada. O feed nunca acabava. E talvez fosse esse o truque, mantê-lo infinito, para que eu nunca percebesse que o que realmente acabava era o meu tempo. Foi então que uma frase me atingiu como um choque. Se o produto é gratuito, o preço é você. E naquele instante, eu entendi o tamanho da dívida que vinha pagando em parcelas de atenção. Respirei fundo, pela primeira vez em meses. Olhei ao redor e vi o caos de cabos, luzes e abas abertas. Cada uma delas era uma pequena gaiola. Eu as fechei, uma a uma. Mas antes de fechar a última, hesitei. Porque, no fundo, eu sabia a próxima notificação viria. E com ela, o impulso de voltar. É sempre assim. A liberdade acena, mas o vício ainda oferece mais lucro. Acordei numa manhã sem despertador. O silêncio me assustou. Nenhum som de notificação, nenhum aviso de "você perdeu algo". E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha perdido nada. O tempo estava ali, intacto como uma herança esquecida que finalmente voltava para mim. Comecei a andar pela casa como quem visita um museu abandonado. A mesa tinha poeira, mas também espaço. O celular, esquecido sobre o sofá, parecia um artefato de outra era. Toquei nele e foi estranho perceber o quanto aquele objeto me possuía. Por um instante, senti o impulso de ligar a tela, mas respirei fundo. E entendi. Cada respiração era uma transação em direção à liberdade. Os dias seguintes foram uma espécie de abstinência emocional. Meus dedos tremiam, a mente buscava estímulo, o corpo pedia dopamina. Mas algo em mim começava a mudar, o silêncio deixava de ser um vazio e virava território. Comecei a ouvir os sons da vida real. O vento, o relógio, o som do café sendo coado.
Pequenas ações que antes pareciam custar caro, agora valiam ouro. Foi nesse intervalo que percebi algo que nunca tinha visto nos gráficos do engajamento. A atenção é a nova moeda. E eu tinha gastado a minha inteira. Mas ali, naquele respiro, comecei a reconstruí-la, não como investimento, mas como presença. Descobri que a riqueza não está em quanto você acumula, mas no que você deixa de vender. A cada hora, longe da tela, eu me sentia mais dono de mim, mais inteiro, mais vivo. Foi então que eu decidi gravar essa confissão. Não para viralizar, mas para lembrar. Para registrar o momento em que parei de correr atrás do próximo like e comecei a caminhar em direção ao meu tempo de volta. Se você chegou até aqui, talvez sinta o mesmo vazio disfarçado de conexão. Então, antes de continuar rolando, me ouça. Pause, respire. E se essa história te tocou, compartilhe não para mim, mas para lembrar alguém que a atenção também tem valor. Porque às vezes, o maior lucro é o silêncio que ninguém monetiza. Hoje eu vivo com menos notificações e mais sentidos. Descobri que a verdadeira riqueza é ter tempo para sentir o que não pode ser postado. A liberdade não me deu status, me deu presença. E é curioso perceber que, no fim, o silêncio lucra mais do que qualquer viral. A dopamina era meu salário, mas o silêncio virou meu patrimônio. Agora, cada segundo longe da tela é um investimento no que realmente importa. Não quero ser milionário de atenção. Quero ser herdeiro do tempo. Porque, no fim das contas, o preço que pagamos para viver correndo atrás do próximo like é sempre o mesmo. A nossa vida parcelada em distrações.